Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós abrimos o Tríduo Pascal com a celebração da Santa Missa da Ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia. Nesta noite fazemos memória de dois gestos que Jesus realizou na última ceia: a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Tanto que a missa de hoje é conhecida como a missa do lava-pés. Gestos que, assim, à primeira vista, parecem desconexos, mas não são. Existe entre lava-pés e Eucaristia uma relação muito íntima, intrínseca, de causa e efeito. O lava-pés é fruto da Eucaristia. E a Eucaristia é a fonte do lava-pés. Sem Eucaristia, não existiria lava-pés. E a palavra serviço é a que melhor resume essa relação Eucaristia-lava-pés. Lava-pés resume a vida de Cristo, o serviço à humanidade. Lava-pés é sinônimo de serviço desinteressado ao próximo. É o chamado amor de benevolência, que não busca nenhuma vantagem, nenhuma reciprocidade, não é amor de indigência. O amor de indigência, eu faço bem para você, você gosta, me retribui, né? O amor de benevolência, não. Você faz o bem e não espera reciprocidade. É o amor de pura gratuidade. Como é difícil. É exigente. A vida de Jesus foi uma vida doada para o bem de todos. A frase que eu mais gosto do Novo Testamento está lá em Atos dos Apóstolos, assim: Jesus passou por esse mundo fazendo o bem. Diz tudo, resume a vida de Cristo. Passou por esse mundo fazendo o bem. Eu me lembro de uma palestra de um padre teólogo, na abertura de ano letivo de faculdade de teologia, e ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim: se Jesus, por um absurdo, não morresse na cruz, como que ele morreria? Nós ficamos pensando, ninguém soube responder, ele próprio respondeu: certamente de cansaço, porque ele não parava. Uma vida totalmente doada para o bem do próximo. Uma doação que atingiu o seu ponto culminante com a livre entrega de sua vida na cruz, profetizada e perpetuada na Eucaristia. A Eucaristia perpetua no tempo e no espaço o único sacrifício de Cristo. Não renova, perpetua. É bom a gente ter uma boa noção disso. A ceia é renovada, é sempre nova. É um novo pão, um novo vinho. O sacrifício é o mesmo da Sexta-feira Santa. A Eucaristia perpetua no tempo e no espaço o único sacrifício da Sexta-feira Santa. Não tem nada maior do que a Eucaristia. Nada. Cristo nos deixou o seu sacrifício para nos santificar. Aliás, a oração sobre as oferendas, a missa do Crisma, que foi a missa de ontem à noite, diz assim: que a força da Eucaristia é capaz de destruir em nós o homem velho, o velho Adão pecador, ou a velha Eva, né, pecadora. Com o batismo recebemos a graça incriada, a presença do Espírito Santo em nós, que tem como missão gerar Cristo em nós. A missão do Espírito Santo é a missão cristoforme, gerar, formar Cristo em nós. Tanto que São Paulo diz assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Só que para isso tem que morrer o homem velho, né? O Adão pecador, que ainda habita em nós. É um processo de mortificação, isto é, cresce o homem novo, morre o homem velho. Por isso que a igreja só canoniza depois de morto. Porque é um processo, dura a vida inteira. E você não vence por nocaute, você ganha por pontos ao final da vida. É uma luta. O homem novo vai crescendo aos poucos, gradativamente. É o processo de santificação.
A Eucaristia nos oferece a graça necessária para combatermos, o homem velho, o nosso egocentrismo, para nos tornarmos capazes de amar como Jesus amou. Tinha um professor de Bíblia muito bom. Ele era carmelita, Carmelo de Haifa, em Israel. Ele era bom demais, já é falecido. Giovanni Eleua. E ele dizia o seguinte: preste atenção no que Jesus diz. Primeiro, que é uma ordem, o verbo está no modo imperativo. Amai-vos uns aos outros, não um pedido, é uma ordem. Segundo, como eu vos amei. Como que Cristo nos amou? Com amor de pura benevolência, a ponto de morrer por nós na cruz. Sejamos honestos, com nossas próprias forças, seríamos capazes de amar como Ele nos amou? Nunca. Nunca. É impossível. Seria impraticável. Mas para que a gente consiga viver como Cristo amou, Ele nos deixou a Eucaristia. No 27º domingo do tempo comum, na oração pós-comunhão. Eu gosto muito de meditar as orações da missa. Já tenho 33 anos de sacerdote, já vou decorando, No 27º domingo do tempo comum, a oração pós-comunhão diz assim, no final: que ao recebermos o corpo e sangue de Cristo, possamos nos transformar naquele que acabamos de receber. É que a gente não presta atenção, Que possamos nos transformar naquele que acabamos de receber. É isso. A Eucaristia vai nos fortalecendo para que a gente se torne capaz de amar como Cristo amou. É a ação do Espírito Santo em nós, nos configurando a Cristo. O serviço antigo do lava-pés foi sempre mais do que um simples procedimento higiênico. Não era só lavar os pés, também. Mas era também um procedimento medicinal. Como as pessoas andavam normalmente sem sandálias naquela época, era muito comum machucarem os pés. E o escravo, quando a pessoa chegava em casa, o escravo examinava os pés para ver se tinha feridas. E essas eram tratadas com óleos para que cicatrizassem. Em sua morte de cruz, simbolizada pelo lava-pés, Jesus toca e cura as nossas feridas. Eucaristia, remédio. A igreja ensina no catecismo que toda vez que você participa da missa, comunga, os teus pecados veniais são perdoados. Está lá no catecismo da igreja. Sangue derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Os mais graves têm que confessar. Mas os pecados veniais são perdoados com a Eucaristia. É Cristo que lava. Santo Agostinho que diz isso. Toda vez que você participa da missa, Cristo lava os seus pés, feridos, por tantas coisas. Cura as suas feridas através da Eucaristia. Se o católico soubesse o que é a Eucaristia, o que é a missa, aí nós teríamos que celebrar umas 20 missas por dia, Padre Tadeu? Padre João? Se todo católico soubesse o que é a Eucaristia e a missa. Como as pessoas lavavam os pés e eram curados, assim Cristo nos curou com sua morte de cruz. Eu lavo a pés. Assim como Jesus, também devemos tocar nas feridas dos outros, porém é necessário que esse toque seja amoroso, para que as feridas possam sarar. Aliás, ele fala no Evangelho: façam como eu fiz. É a missão da igreja, comunidade de discípulos de Jesus, de imitadores de Jesus, que prestam uns aos outros o serviço do lava-pés. Façam como eu fiz. É assim que a igreja deveria ser. Sabemos que ela é santa e pecadora. Porém, quando ao invés de curar, destruímos o irmão, infelizmente estamos contribuindo com o lado pecador da igreja. É uma pena, Se a igreja fosse de fato essa comunidade daqueles que curam, que cuidam das feridas dos outros. Aquilo que dizia o Papa Francisco: uma ilha de misericórdia num mar de indiferença.
me lembro de uma comparação que um professor que eu tive na época da filosofia fazia, né? Quando tem uma galinha ferida no galinheiro, você tem que tirar, porque as outras não vão lá fazer curativo, não. Botar um band-aid ali, não. Se deixar a galinha ferida, o que as outras fazem? Cada uma vai lá dar uma picadinha. Até matar que está ferida. Às vezes isso acontece entre nós. Alguém se feriu, se machucou. Sabe da última? O que fulano fez? Agora põe até nas redes sociais. Né? Se destrói, se massacra. A igreja quer ser uma comunidade daqueles que lavam os pés, que curam as feridas dos outros. Isso deve ser a igreja. Fazer o bem sempre, indistintamente, é o centro de uma vida eucarística. Evidentemente que isso custa sacrifícios, porque é preciso vencer resistências internas e externas, quanto orgulho, quantas aversões, antipatias, preconceitos, desavenças, invejas, ciúmes e comodismos necessitam ser superados em nossas vidas para lavarmos os pés uns dos outros, não é verdade? É uma bela batalha. A semelhança de Cristo, nossa vida também deve ser corpo dado e sangue derramado. Tem um livro de Frei Raniero Cantalamessa, ele foi pregador da Casa Pontifícia. Desde a época de São João Paulo II até Francisco, ele se aposentou há pouco tempo. Ele é um dos melhores teólogos dos últimos tempos, um homem muito culto, extremamente culto. Escreveu muitos livros, pregou muitos retiros para os papas. E ele tem um livro chamado O Mistério da Ceia, que fala da Eucaristia. É um dos melhores que eu já li até hoje. Eu não faço propaganda não, aqui é bom mesmo, porque é bom, a gente tem que divulgar, né? E nesse livro ele faz uma coisa muito bonita, ele diz assim, ele utiliza justamente a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. Na celebração da missa, todos aqueles que são batizados participam da missa. Tanto que a gente não usa mais o verbo assistir à missa, mas participar da missa. Por quê? Diz assim, o Cristo histórico não existe mais. Existe o Cristo ressuscitado, cabeça da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Onde está a cabeça está o corpo, correto? Na transubstanciação, na consagração, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo para que transforme o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, ali está Cristo cabeça. Cabeça e corpo. Todos aqueles que são batizados participam do corpo místico de Cristo. O padre, o sacerdote, em virtude do ministério sacerdotal, age em persona Christi. Ele é Cristo cabeça na celebração. Ele diz as palavras da consagração. Porém, todos que participam da missa, também, no momento da consagração, podem colocar junto com o padre. Aquele momento que o padre, por exemplo, pega o pão e diz assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós. No silêncio do seu coração, você diga, isso também é o meu corpo, que está unido ao corpo de Cristo e é oferecido em sacrifício. Porque você é membro do corpo místico de Cristo. Corpo, na cultura semita, significa vida. Naquele momento, coloque tudo aquilo que é alegria na sua vida e una o sacrifício de Cristo na cruz. Sangue derramado é morte, e morte violenta. Naquele momento, una ao sacrifício de Cristo na cruz tudo aquilo que é morte na sua vida. Fracasso, decepções, perseguições, enfim, tudo aquilo que te faz sofrer. E a sua vida se torna Eucaristia. Aí Frei Raniero Cantalamessa diz assim, por causa da Eucaristia não existem vidas inúteis. A nossa vida pode estar unida ao sacrifício de Cristo. E ele cita um padre francês que dizia assim, de manhã, quando celebra a missa, eu sou o sacerdote, Cristo é a vítima. Ao longo do dia, Cristo é o sacerdote, a vítima sou eu. Toda a sua vida, tudo aquilo que é alegria ou tristeza, passa a estar unido ao sacrifício de Cristo. Isto é Eucaristia. Olha que é o mistério eucarístico. Cristo pergunta aos seus discípulos, logo após lavar os pés deles, vocês compreenderam o que eu acabo de fazer? Não compreenderam nada. Não entenderam. Só foram compreender depois da ressurreição do Senhor. Mas nós compreendemos bem. Nós sabemos.
Não temos desculpas. Precisamos pôr em prática o que Ele nos ensinou. Façam como eu fiz. Que cada comunhão seja para nós, como foi para os discípulos de Emaús, um ardor novo no coração. Nosso coração não ardia quando nos explicava as Escrituras. Que cada celebração da missa seja para nós um ardor novo no coração. Um abrir dos olhos, reconhecer Cristo presente em nossa realidade. O levantar-se para a missão, imediatamente voltaram para Jerusalém. Somos chamados a ser homens e mulheres da Eucaristia, celebrando com fé, vivendo com coerência e servindo com alegria. Que a Virgem Maria, mulher eucarística, nos ajude a guardar, a viver esse mistério no silêncio e no serviço gratuito ao próximo. Cristo entregou sem reservas a cada um de nós, que também sejamos capazes de nos doarmos aos outros com verdadeiro amor fraterno. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Está aí, o mistério eucarístico, o mistério que hoje celebramos. Amém.